Agora será que conectou? Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa a demora. Tava ruim de conectar o vídeo ao vivo hoje aqui no Insta. Tava bem ruim mesmo. Demorou uns 3 minutos, nas 3 tentativas também, ou um pouco mais para conectar. Tá certo que 3 minutos não são nada, né? Mas aí acabou atrasando o início da live. Boa noite! Agora o Instagram tá avisando, né, a lista de amigos, do pessoal que está na minha página, que me acompanha, pra gente começar a live. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai bater um papo, né? Como eu acabei de postar no Story, hoje vai ser um tanto quanto diferente, né? Não vou falar de alimentação propriamente dita. Eu vou falar sobre como dar o pontapé inicial, como começar, né, nossas mudanças de hábitos em relação à alimentação saudável, ou seja, estilo de vida, ou seja, para qualquer coisa na nossa vida, né? Isso serve para várias situações. E eu quero, lógico, focar na nossa mudança de alimentação para alimentação saudável, ou se você, por exemplo, tá a fim de começar um processo de emagrecimento, algo parecido. Eu sei que agora, em março, né, agora passou o carnaval, eu achei muito interessante uma frase, eu até repostei esses dias, eu falei feliz ano novo, né, porque como as coisas só começam a funcionar depois do carnaval aqui no Brasil, e realmente, de fato, muita gente só deixa para começar suas metas depois que passa o período de festa, de feriados, aí parece que a ficha caiu. É assim, pra mim o ano já começou faz tempo, mas eu sei que muita gente espera, né? Sempre posterga o início de alguma coisa e marca uma data. E essa semana, semana pós-folia, com certeza tem muitas pessoas começando agora, né? Tirar suas metas do papel, começar a revisar as coisas, né? Que escreveu ali no final de 2019, as mudanças que pretendem fazer na vida. Ah, quem tá aqui? Aline? Tudo bem, Aline? Oi, Kátia, tudo bem com você? Por enquanto foi quem eu consegui ver aqui. Ah, que bom! Aqui tá escrito no Instagram. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Tá nessa fase, né? De chamar o pessoal pro vídeo. Mas enfim, vamos começar, né? Vamos começar o nosso bate-papo, que eu acho esse assunto muito interessante. Então, agora então falando, né, sobre como iniciar nosso processo de mudança de hábitos, de mudança de alimentação, processo de emagrecimento, eu gostaria de falar uma coisa, uma conclusão assim que eu tenho nesse tempo que eu atendo, que muitas pessoas que procuram atendimento, que começam atendimento, elas não têm muita clareza, né, do que elas querem. E o que isso quer dizer, Nutri, clareza? Assim, muitas vezes as pessoas vão no nutricionista por quê? Vou falar algumas situações que eu vejo mais. O médico encaminhou por algum motivo de saúde. Falou assim, você tá com colesterol alterado, tá com uma esteatose hepática, tá com uma anemia. Ah, você precisa passar no nutricionista. Tá acima do peso, precisa passar no nutricionista. Tá. E aí a pessoa vem e marca o nutricionista. Só que muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que isso representa realmente assim na vida dela. O que o nutricionista faz, o que ele vai poder, como ele vai poder ajudar, né, na vida. E aí, muitas pessoas não fazem ideia de como a alimentação mexe com a saúde delas. Ou fazem, mas não sabem quão profundamente isso afeta, né, a saúde. E isso é um dos pontos, né? Não saber exatamente o que esperar desse profissional, o que esperar do tratamento.
Enfim, outras pessoas vão porque elas têm um objetivo, por exemplo, eu tenho o objetivo de emagrecimento. Só que isso também não tá bem claro, né, para elas. O que é o emagrecer? Por que eu quero emagrecer? Como eu quero emagrecer, né? Apesar que tem algumas perguntas que muitas pessoas responderiam para mim. Se eu perguntasse como você quer emagrecer, a pessoa vai falar rápido. Rápido, fácil, sem esforço, né? Essa eu acho que é o sonho, né, das pessoas tomarem uma pílula, dormirem e acordar mais magros, com menos peso, ou ao contrário, pessoas que querem ganhar massa muscular, querem uma definição corporal. Para tudo isso, com certeza todo mundo gostaria de ter uma pílula mágica que você tomasse e resolvesse o seu caso, né? E também tem muitas pessoas que são empurradas por outras, né? No consultório a gente vê que, porque meu marido falou que eu preciso fazer isso. Porque minha mãe falou que eu preciso fazer isso. Porque minha esposa disse que eu preciso fazer o acompanhamento. Então, todas essas situações podem atrapalhar o seu processo, né? De mudanças de hábitos. Gente, só vou tirar aqui a blusa, começou a ficar calor. Grávida é assim mesmo. A gente sente calor mesmo com friozinho. Tá um friozinho aqui em São Paulo, né? Mas aí começa a se agitar, a falar. Ó quem tá aqui, ó, na live. A Meg, querendo jogar o quê? Bolinha. Mas agora não, né, Meg? Então, isso atrapalha realmente esse processo de emagrecimento. Então, pra gente começar, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você começou um processo de mudança de hábitos alimentares, um processo de emagrecimento. Você já se perguntou assim, o que eu quero? Né? Então, eu vou perguntar pra você, o que você quer? Essa é uma pergunta que eu faço para os meus pacientes, para as pessoas que atendem. Qual é o seu objetivo? O que você quer, né? Seja qual for, gente, nenhum objetivo que você tenha é um objetivo vergonhoso ou não. Você tem que falar pro profissional, né? Fale, seja sincero. O que você quer, né? Qual o seu objetivo em iniciar esse atendimento, iniciar esse propósito de mudança de alimentação, seja, lógico, né? Vou puxar a sardinha para minha profissão, sempre, né? Que você puder com a orientação de um profissional habilitado, mas muitas vezes também eu sei que tem algumas pessoas que não têm condições e pegam as dicas, né? Ou compram algum curso online porque não tem tempo e alguma coisa desse gênero. Mas o que você quer com isso? Você já parou pra pensar? Qual que é o seu objetivo? O que você espera daquilo? E aí, eu convido a você, se você tiver como anotar, se você quer participar mais ativamente, anota aí. O que você quer? Qual é o seu objetivo com a consulta? E aí, outra coisa, esse é até fácil, sabia? A maioria das pessoas respondem assim, eu quero emagrecer, né? Eu quero ganhar massa muscular. Eu quero ter mais disposição. Eu quero... o médico disse pra mim que eu tô com a diabetes. Ele fala assim, com a diabetes, né? Com a diabetes alterada, que eu tô com diabetes ou pré-diabetes. E eu quero diminuir isso. É isso. E aí vem a segunda parte. Uma parte que poucas pessoas pensam, né? Que é encontrar o porquê. Por que você quer? Poucas pessoas param pra pensar nisso. Mas por que você quer esse objetivo? Por que essa pergunta é muito importante, né? Para você iniciar o processo ou para você manter o processo. O seu porquê tem que ser um porquê que faça sentido para sua vida. Que faça sentido para você. Porque muitas vezes você tem um porquê, como eu comentei, né, no início, você tem um porquê que não é seu. Um porquê que não é sincero, né? Um porquê que você quer aquilo. E isso muda muito a sua relação com o seu objetivo. E
você tem que pensar também se porque ele faz sentido pra você, né? É fácil a gente falar, ó, eu quero emagrecer porque eu estou acima do. Porque eu fiz lá um cálculo numa calculadora lá no site, no aplicativo, e eu tô acima do peso. E aí por isso que eu quero emagrecer. Esse é meu porquê. Tá, mas o que isso vai fazer a diferença na sua vida? Já parou pra pensar? Vai ser bom? Vai ser ruim? Ah, não, eu quero ganhar massa muscular porque eu me acho magro, acho que eu tenho pouca massa muscular. Mas o que isso vai fazer de diferença na sua vida? Você já parou pra pensar? Qual que é o sentido nisso? Essa busca que você quer, que você vai iniciar uma jornada, essa jornada que você vai iniciar, essa busca que você vai iniciar, faz sentido pra você? Por que você quer isso? Né? Isso também é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes, quando a gente começa uma jornada e a gente não sabe exatamente o porquê, assim, de uma maneira sólida, se isso faz sentido pra gente, quando a gente não tem esse sentido, né, bem definido, qualquer dificuldade que você tenha, você vai fazer o quê? Desistir, né? Porque aquilo não é um sentido forte pra você. E aí, eu também gostaria de dar outra dica. Tá anotando, gente? Vocês estão anotando? Se não estiver anotando, depois vocês revêem a live, tá? Que vai ficar por 24 horas no Insta. E faz esse exercício. Como eu falei, né? Essa busca de sentido tem uma outra pergunta. O que vai mudar? Isso vai mudar na sua vida se você conseguir. O que vai mudar? Você já parou pra pensar nisso? Oi, gente que tá acenando. A Thay, a Rita, o Wellington, tudo bem com vocês? Boa noite, obrigada por acompanharem a live. Tem bastante gente que entrou agora, que legal. Então, e o que vai mudar na sua vida se você conseguir? Já parou pra pensar nisso? Porque muitas vezes a gente coloca alguns objetivos na nossa vida. Ai, eu preciso emagrecer. Mas o que vai mudar na sua vida se você emagrecer? Já parou pra pensar? Tem gente que coloca também coisas que não dependem da sua forma física ou não dependem do exame bioquímico para você poder alcançar. Um exemplo, eu quero emagrecer eu não sei, vamos pensar nas pessoas solteiras, eu quero emagrecer porque eu quero arranjar um namorado. Um exemplo. Eu quero emagrecer porque eu acho que eu vou ser mais bem aceito no meu serviço, no meu trabalho. Muitas vezes isso é um outro componente, né? Não é apenas, não é o fato de você chegar lá e emagrecer, aí você vai fazer um processo todo, né, na sua vida. Você vai começar um processo, uma jornada, e quando você conseguir, você chegar lá, provavelmente você não vai ter esse resultado esperado. Porque muitas vezes tem outras esferas na nossa vida, junto com o cuidado com o corpo, como o cuidado com a mente, forma de comportamento, o que a gente faz ou deixa de fazer, fé, né? Outras áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. E não colocar tudo que a sua vida só vai dar certo, as coisas só vão acontecer no dia que você tiver um IMC dentro do padrão do esperado, ou um tanquinho, ou aquela massa muscular da forma que a gente vê na televisão, dos modelos e tudo mais. Que aí você vai ser mais bem aceito, mais bem aceita, ou você vai conquistar algo na sua vida por isso. Então isso é uma coisa muito importante, né? De se ter em mente. Algumas coisas que a gente associa às mudanças de hábitos também não são coisas que são possíveis com aquele tipo de mudança. Você precisa ter outras ações para que aquilo tenha um resultado. E é isso, eu tô sendo bem sincera, porque pode parecer uma bobagem, né? Mas muitas pessoas, sim, dentro, assim, por dentro, associam
Por exemplo, o emagrecimento há uma melhora no casamento, por exemplo, uma melhora na relação com o esposo ou na relação com a esposa. Acha que, por exemplo, uma crise matrimonial vai se resolver se eu fizer determinado procedimento no meu corpo, se eu for mais magra, se eu mudar a cor do meu cabelo, se eu. Sendo que é algo complexo. Então, o que vai mudar na sua vida, né? Se você conseguir seu objetivo. Por que você quer ele, né? Por que você quer aquele objetivo? Então, sempre colocar algo que seja forte para você, mas que seja algo alcançável, né? Que não seja algo que esteja totalmente desconectado desse processo que você vai viver. E aí, né? Agora que você pensou, você respondeu essas perguntas, você respondeu o que você quer, qual é o seu objetivo, o porquê, se ele tem sentido, o que vai mudar na sua vida quando você conseguir, tá bom? Lógico, esse último que eu falei, só pra voltar, eu acho que eu esqueci desse ponto. Ele também pode te ajudar. Se você pensar, o que vai mudar na minha vida se eu conseguir? Um exemplo, uma pessoa que tá muito acima do peso, ela sobe uma escada e ela chega ofegante, às vezes transpira demais e isso incomoda. Isso é uma coisa muito legal você colocar como objetivo. O que vai mudar na minha vida? Eu vou ter mais disposição. Eu vou subir as escadas e não vou me cansar tanto. Eu vou brincar com os meus filhos, né? Sem me cansar tanto. Eu gosto muito de jogar, não sei, um futebol ou algum esporte, só que no momento eu fico muito cansado, não tenho tanta disposição para fazer essas coisas. E eu tenho certeza que se eu emagrecer ou se eu ganhar mais massa muscular, ou tem outras coisas, né? Ou se meu colesterol diminuir, eu vou ter mais vitalidade, vou ter mais disposição, eu vou me prevenir contra doenças, porque também tem essa, olha que legal, o que vai mudar na sua vida? Você tá dentro do peso, você não se incomoda com o peso que você tá, seja mais baixo ou seja mais alto, mas você tem alguma doença de base ou alguma alteração e vou dar um exemplo da rinite ou de um colesterol alterado, e isso te incomoda, esse sintoma de saúde. Então, o que vai mudar na sua vida? Eu vou me sentir melhor, né? Vou me sentir melhor porque eu não vou ter tantas crises respiratórias, vou me sentir melhor porque eu quero prevenir uma doença cardiovascular, ou porque eu já tenho uma doença e eu quero controlá-la, porque eu quero ver meus netos crescerem, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ter mais qualidade de vida. Então isso é super importante, gente. E aí, depois que a gente conversou, já respondemos todas essas perguntas, e tem algo que é uma pergunta também muito importante. Na verdade, essa parte eu coloquei um subtítulo, né? Pensar no plano, né? E aí? Já sei o que eu quero. Já tenho o meu objetivo, assim, bem firmado. Eu tenho o meu porquê e meu propósito ali bem firme. Eu tenho um motivo sério e um motivo que vai me mover quando eu tiver alguma dificuldade, ele vai me fazer continuar. E como que agora eu tiro isso do papel? Né? Você tem que pensar no seu plano. Como que eu vou agir? Então, eu vou fazer algumas perguntas também que você precisa colocar nesse seu plano. Primeiro, uma coisa que eu vou te falar. Todo mundo sabe, nem se for minimamente, o que fazer para mudar uma situação, né? Que normalmente quando a gente tá numa situação que a gente quer mudar, a gente começa a pensar nela, principalmente se você respondeu as perguntas anteriores, a gente precisa se perguntar o que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer para ela mudar, né? E porque isso é fato, gente. Alguém que chegou, por exemplo, no profissional, no nutricionista, você sabe minimamente o que você tem que fazer, né? Minimamente você sabe, por isso que você chegou lá no profissional. Por isso que você tá no perfil, por isso que você tá acompanhando a live. Porque minimamente você sabe o que você precisa fazer para você começar, né?
Se você não tivesse noção nenhuma, você não teria essa atitude, né? Então, já que você sabe o mínimo, que tal você listar o que eu tenho que fazer para conquistar o meu objetivo? E aí, como que a gente lista isso, né? Começa a colocar. Por exemplo, eu quero. Eu quero. Ai, é tanta coisa que pode, né? Que as pessoas podem querer. Mas assim, eu quero diminuir as minhas alergias respiratórias. Porque a rinite me incomoda demais. E eu já ouvi falar, eu sigo lá a nutricionista Priscila e ela fala que a mudança na alimentação muda a minha questão respiratória. Tá. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso descobrir, né, os alimentos que me dão mais alergias respiratórias. E aí eu vou precisar retirar. Tá, eu consigo isso sozinho? Sim, não? Aí você que tem que responder. Pode ser que você consiga sozinha, pode ser que não. E provavelmente algumas coisas você vai precisar da orientação. Ah, será que eu vou precisar suplementar alguma coisa? Sim ou não? Quem pode me ajudar com isso? Nutricionista, puxando minha sardinha, mas tem profissional que vai poder te ajudar. Então, eu vou marcar uma consulta com o nutricionista que entenda dessa área, porque sozinho eu não consigo. Ou eu vou procurar eu encontrei determinado material que fala sobre isso e eu vou aplicar na minha vida. Então você sabe o que você tem que fazer, né? Minimamente o que você precisa fazer. Quem que você vai procurar? Por exemplo, uma pessoa que tem, síndrome de ovário policístico, né? Para os meninos de plantão, SOP, né? Que é a síndrome de ovário policístico, é uma alteração que muitas mulheres têm no seu ciclo menstrual, ocasionada por conta do folículo, então às vezes tem um atraso menstrual, muitas mulheres têm dificuldade de emagrecer, tem acne, dificuldades de ter filhos e tudo mais. Quem que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar um ginecologista, tenho que procurar um endocrinologista, tenho que fazer atividade física, então eu preciso também procurar uma pessoa que me ajude, que me oriente, ou vou iniciar minha atividade física. Vou procurar nutricionista, porque agora eu sei, né? Como eu acompanho a Pri, ela já fez uma live falando sobre a SOP e falando que as mudanças na alimentação fazem muita diferença. Existem suplementos que podem me ajudar e mudando o jeito da minha alimentação, com certeza vai regular meu ciclo. E isso é uma forma de você traçar um plano. Então você precisa saber por onde você vai andar. O plano é isso. É saber por onde você vai andar. O plano pode mudar no caminho? Pode, né? Mas ele serve de norte. O que você vai fazer? E quando você for num profissional, também você precisa traçar um plano. Um exemplo dessa pergunta do plano, o que eu faço hoje? A Meg quer ficar aqui junto com a gente na live. O que eu faço hoje que não contribui para minha mudança de alimentação? O que você faz que não contribui na alimentação, na minha mudança de hábito? Um exemplo, se for mudança de alimentação. Você sabe o que você faz que você tem certeza que não contribui, que não te ajuda em nada. Isso é legal você listar isso. Por que é legal listar o que não está me ajudando nesse momento? Principalmente depois que você já tem uma orientação. Porque você vai ter clareza, de novo, clareza, ou seja, vai estar claro para você que aquilo não é legal para você e que aquilo não te ajuda. E se não te ajuda, você sabendo que não te ajuda, você pode formular estratégias para que aquilo não se repita, né? E isso serve para tudo, gente, para tudo. Então, se quando eu vou, por exemplo, no lanche com as minhas amigas, a gente faz uma reunião lá na casa das minhas amigas, nunca tem nada que eu possa comer. O que eu posso fazer, né? Aquilo sabota, né, o meu plano alimentar, sabota
a minha mudança de hábito. O que eu posso fazer? Ah, beleza, vou começar a levar uns lanchinhos que eu posso, vou levar uma quantidade maior e aí eu vou ter opções para comer. É um exemplo. E você precisa também listar o que você precisa fazer de diferente, né? Por exemplo, eu preciso emagrecer, mas eu sou sedentário, eu não faço nada, não faço atividade física nenhuma. Fica um pouco mais difícil. Um exemplo, muitas pessoas procuram o profissional para emagrecimento, o nutricionista, e falam assim, eu gostaria tanto de emagrecer 10 quilos em 6 meses. Porém, a gente sabe que só com a alimentação, da forma correta, sem exageros, sem inventar moda, da forma que a gente cuide da saúde, para algumas pessoas, 6 meses apenas com alimentação, ela não vai diminuir esse peso, né? E aí você fala, olha, mas eu preciso que você gaste mais energia, preciso que você ajude o seu corpo, né, nesse processo de emagrecimento, a fazer atividade física. E muitas pessoas não fazem. Então, você precisa listar o que você precisa fazer, o que você não faz hoje, que se você passar a fazer, vai melhorar, você vai alcançar seu objetivo. E aí, gente, tudo isso que a gente tá falando, você viu, né? Eu não falei de comida, né, até o momento. Na questão, o que você deve comer, o que você não deve comer. A gente só tá iniciando, isso é só um início, um primeiro pontapé pra sua caminhada. E essas coisas fazem muita diferença. É uma espécie de busca de autoconhecimento, né? Na verdade é isso. Pra você precisa se conhecer, saber, né, suas necessidades, para você poder ter um processo que tenha mais chances de dar certo, né? E eu queria também colocar algo para vocês sempre se lembrarem durante o processo. O que fortalece vocês para vocês conseguirem esse objetivo? Vou dar um exemplo. Eu falei um pouco, né? Eu falei um pouco antes, falei o que vai mudar na sua vida, né? Mas pensar em algo que dê força para vocês no momento de dificuldade. E aí, alguns pontos, algumas coisas que podem te dar força, eu listei aqui. Tem pessoas que vai ser a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, mas não no sentido pejorativo, né? Do que a pessoa faz aquela pressão, mas assim, é algo que faz algum significado para a sua vida. Por exemplo, como eu falei, né, um dos motivos, brincar com meus filhos, ver meus filhos crescerem, ver meus netos, cuidar, depois para cuidar dos meus pais, são coisas fortes e você tem que se agarrar a isso, né, durante o processo. Porque naquele momento que você tiver aquela fraqueza, aquela vontade de desistir, provavelmente isso vai te ajudar. E é sempre bom ter um objetivo maior também na vida, né? E todos os objetivos... estou praticando... tem uma perguntinha aqui da Renata. E todos esses objetivos e tudo que você pode se apegar para te fortalecer é válido. É válido. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo tratamento, né, de fertilidade, ela tem como um dos objetivos ter filhos, né? Então, é um objetivo que é forte para ela não desistir, porque muitas vezes essa mudança, esse tratamento pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa mudança na alimentação, em todo o perfil dela. Não é algo fácil, mas ela tem que se agarrar ao objetivo, né? E deixa eu ver o que mais. E assim, uma coisa também, gente, que é muito importante, todo esse processo, tudo que eu falei, você tem que verificar se tudo que você está fazendo, se nada vai contra os seus valores também. Que muitas vezes, valores é aquilo que a gente preza muito na nossa vida, né? Muitas vezes a gente começa a fazer um processo de mudança na nossa vida, que parece que é bom pra gente, só que muitas vezes vai contra alguns valores da nossa vida. Vou dar um exemplo. Um exemplo cristão nesse caso. Eu conheço muitas pessoas que
muitas vezes elas têm dificuldade para poder fazer uma, uma mudança na alimentação, por exemplo, um processo de emagrecimento, porque ela fala, mas tá tudo bem, tá tudo bem, Deus me ama do jeito que eu sou. Tem até uma musiquinha antiga da nossa época de grupo de jovens, Deus me ama como eu sou. E realmente, né, que Deus o ama, que você é uma pessoa realmente perfeita, que pessoas que desapegadas, né, da aparência. Porém, e muitas vezes esse processo para você soa como se fosse uma questão, como se você tivesse, como que é a palavra, gente? Como se você estivesse indo contra, né? Isso, todo esse pensamento que você tem, esse valor que você tem. E aí você precisa descobrir se o que você está fazendo e a forma que você está fazendo vai contra os seus valores ou não. Porque é fato, gente, quando a gente começa a fazer algo que vai contra algum valor nosso, seja moral, né? Isso pode dificultar o seu processo. Eu falo isso pela minha experiência, né? E eu, por exemplo, eu como cristã católica, eu sempre penso assim, que o que eu faço, né, para minha saúde, para o meu corpo, é para cuidar do templo que é de Deus, né? Então, para mim, eu não tenho problema, porque eu não é algo para mim, eu tô indo contra algo que é da minha fé, né? Eu estou, na verdade, cuidando de algo que Deus me deu, que é o meu templo, que é o meu corpo. O templo de Deus, na verdade, que é o meu corpo. E outra coisa muito importante de se perguntar, do medo, do que você tem medo? Porque tem muita gente que tem medo, sabia? Medos de começar algum tipo de processo. Deixa eu só voltar aqui, gente, eu perdi uma pergunta. Ah, tá. Daqui a pouco eu já respondo. Tem muita gente da Renata. Tem muita gente que tem medo de encarar processos e mudanças na vida. E você já parou pra perguntar por que eu tenho esse medo? Já pensou? E aí, isso é pra tudo. Inclusive pra mudanças, né, na alimentação. Mudanças de hábitos de vida. Já parou pra pensar por que eu tenho medo? Isso é um componente psicológico, né? Eu teria que chamar uma pessoa, uma psicóloga, para explicar melhor. Mas tem muitas pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm uma segurança. Vou dar um exemplo de novo de pessoas acima do peso. Tem pessoas que têm segurança na forma, né? Pessoas que não querem se expor. E eu não tô falando de se expor, tipo, de sair de biquíni no Instagram. Não. Não é esse tipo. Mas fazer essa mudança no seu dia a dia, possa expor, né, o seu corpo, expor suas fragilidades, expor seus sentimentos, porque realmente vão ter dias que você vai ter uma dificuldade dessa questão emocional também, né? Eu não quero desapegar de algumas coisas. Tem a questão também emocional, né? O apego a determinados tipos de alimentos e tudo mais. Então, existem diversos tipos de medo. Tem gente que tem medo também de declarar que começou uma mudança e não conseguir chegar naquele objetivo. Tem muitas pessoas que têm esse medo. Tipo, de falar assim pra alguém próximo, um amigo, esposo, alguém da família: olha, eu comecei um processo de emagrecimento, que não sei o quê. Aí depois, quando a pessoa for no churrasco, alguém vai falar assim: mas você não estava fazendo dieta? Acontece isso também, mas isso faz parte do processo, né? E tem gente que não quer se expor. Então, tentar listar esses medos também. E como que a gente pode controlar esses medos? É muito importante você controlar esse medo. É muito importante você controlar suas expectativas. As expectativas precisam ser pé no chão. Por isso que a gente fez essa live sobre propósito, sobre como iniciar. Porque você precisa ter... O legal de você fazer esse exercício de anotar é você ver se suas expectativas são reais, se elas são alcançáveis, né? Você ter o pé no chão quando você iniciar. Quais são suas principais dificuldades? Você já pensou nisso também?
Quais são, se você já fez algum tipo de processo de mudança de hábito de alimentação, o que me barra? Quais são minhas principais dificuldades? Porque tendo essas coisas, a clareza, o nome, de novo, essa palavra a gente vai usar várias vezes, né? A gente usou várias vezes hoje. A clareza faz com que você consiga olhar mais friamente para aquilo e você consiga lidar com aquilo. Então, por exemplo, se você tem medo de ter uma ansiedade de um processo de mudança, quem é que pode te ajudar com isso? Como você vai lidar com isso? Se você já sabe lidar com isso, ok. E se você não sabe, quem é que pode te ajudar, né? Tem profissionais que podem te ajudar com isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou responder algumas perguntas. Opa! O meu tripé tá doido aqui. Desequilibrou. Se você tiver alguma pergunta, agora é a hora. De novo, eu pego no tripé e desequilibra. Ó, a Renata me perguntou assim: eu estou praticando atividade física, mas a minha grande dificuldade é a vontade de comer doces. Como devo agir? Então, Renata, você precisa listar essa sua dificuldade, né? É a vontade de comer doces. Tem várias coisas que você pode fazer quanto essa vontade de comer doces. A vontade de comer doces pode ser porque você está acostumado a consumir muito carboidrato e aí você precisa fazer um equilíbrio, né, na sua alimentação, no geral, para ver se isso diminui essa vontade, porque normalmente a gente tem essa vontade maior de comer carboidratos, porque o doce é um carboidrato simples, né, o açúcar, por necessidade, assim, porque às vezes você tá comendo muito pouco, ou você tá acostumada a comer aquilo. Vontade de comer doces, pensando, tô falando de hábitos, tá? De hábitos. Também mudar o hábito, né? Você ter clareza quais são os momentos do seu dia. Já parou pra pensar nisso? Quais são os momentos do seu dia que você tem mais vontade de comer doce, né? Quais são os gatilhos? Tem muitas pessoas que logo depois do almoço trabalha assim, tipo escritório, come fora, ou leva a sua refeição. E aí o gatilho é porque passa no caixa para pagar a conta do almoço e ali tem sempre um docinho. E aí acaba comendo um docinho. Muitas vezes a mudança de você retirar esse doce, substituir por outra coisa, como uma fruta com sabor mais adocicado e tudo mais, pode te ajudar a resolver isso. Você precisa ver se isso não é uma ansiedade. E aí comer algo mais saudável no lugar desse doce. No caso, eu entendo que esse doce é um doce com bastante açúcar, né? E acabar trocando isso por um outro tipo de alimento. Então, isso é verificar, né, o horário, o que te estimula a comer esse doce. Muitas vezes a gente é estimulado porque a gente tem. Então, não ter o doce é importante. Que mais? E você tem que estar também com seus nutrientes, né? Sua alimentação equilibrada. Por exemplo, se você tem uma vontade que é logo depois do almoço, mas você faz uma alimentação com bastante fibras, uma alimentação que te deixa saciado, com a salada, sementes e tudo mais, muitas vezes a vontade diminui também, porque você está bem saciado e aí você consegue lidar melhor. Outra coisa é estabelecer objetivos, né, do doce. Então tá, eu como doce todos os dias. A partir dessa semana eu vou colocar um propósito de diminuir minha quantidade de doces. Então eu vou eu vou me permitir comer lá o doce que você mais gosta. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate, 2 vezes por semana. E 2 vezes por semana você vai comprar lá o seu tablete de chocolate e vai comer o seu doce. No restante dos dias eu não vou comer. Então assim, existem várias estratégias. Só que, Renata, é uma mudança global que você precisa fazer, viu? Atividade física, alimentação e mudança de hábitos assim consistentes, né? Colocar na sua vida que você vai mudar determinados hábitos na sua vida. A gente precisa ter esse propósito firme. Então, com esse propósito que você tem, você consegue espaçar esses dias que você come o doce, por exemplo.
E a quantidade também. Mais alguma pergunta, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, bastante. Roberta, eu sou chocolatra. Eu também amo chocolate, Roberta. Primeiro passo que eu faço, que eu fiz, né, na minha vida, uma é mudança de paladar. Ah, isso eu não falei também, né, na resposta para Renata. Mudança de paladar. Diminuir o consumo de açúcar, de doces aos poucos, sabe? E diminuindo aos poucos. Conforme você vai mudando o seu paladar, suas vontades e suas necessidades também mudam. Um exemplo do chocolate, quando eu consumo chocolate, a maioria das vezes, não vou falar que é sempre, eu compro um chocolate mais amargo mesmo, com menos açúcar. E eu amo chocolate amargo, de 70% pra cima. Amo. Tem uma dinâmica do chocolate. Se vocês tiverem afim que eu faça uma live com uma dinâmica do chocolate, que é muito legal, a gente pode combinar. Que aí a gente faz uma dinâmica pra você ver, pra você aprender a sentir o sabor, o doçor, mesmo nos chocolates mais amargos. E aprender essa transição. É muito legal. Desse sabor mais amargo pro sabor mais doce. É muito legal essa dinâmica. Quando você começa pelo mais amargo. E depois, quando você chega no mais doce, você fala, nossa, como é doce, quanto açúcar tem nisso. Sendo que o primeiro você falou, nossa, é muito amargo. Mas é tudo mudança de paladar que a gente precisa fazer, né? Na verdade. Precisa fazer a gente precisa colocar, na verdade, pessoas, não existe mágica. Simples assim. Não existe mágica. A gente precisa ter consistência nas nossas mudanças. Eu tenho uma paciente que eu atendi, ela ficou um tempão sem passar em consulta. E daí, quando ela voltou comigo, já tinha quase um ano que ela não retornava comigo. E ela resolveu retornar. Na verdade, a gente tinha fechado um pacote, tinha uma consulta que eu tava devendo pra ela e eu não gosto disso. Se eu fechei o pacote, faltava uma consulta, não importa o tempo, eu fiquei no pé dela até ela voltar. Porque ela já tinha pago também, né, gente? Não é justo. E aí, quando ela voltou, nesse tempo que ela ficou, esse tempo, né, de intervalo super grande, de um ano, muita coisa ela manteve. Lógico, não tava 100%, mas ela manteve muita coisa do plano alimentar. Me deu um orgulho, assim. Lógico, ela não tava fazendo uma atividade física muito pesada e tal. Mas nesse período de um ano, ela emagreceu 10 quilos. No período de um ano. Aí você fala, nossa, mas um ano pra emagrecer 10 quilos. Gente, mas se ela não tivesse começado, não tivesse feito nada, ela estaria do mesmo jeito ou com mais peso, né? Então, assim, o importante é você começar e você manter. Então, você ter constância no que você faz. Isso é muito importante. A constância, tem que ter a decisão, tem que fazer, né, o seu plano, ter a decisão do que você quer, ter a clareza e ter constância. Isso é pra tudo na vida. Isso serve pra mim também, viu, gente? Pra muitas coisas, né? Mas, e eu já passei por emagrecimento e tudo mais, e a gente precisa ter constância. Isso serve, né, para o processo de emagrecimento, para a vida profissional, para nossa vida espiritual. O segredo é a constância, né, a perseverança. Então é isso, gente. A gente falou, né, que eu quero sim. Então tá, vamos combinar um dia. Só que a gente precisa ir ajudando, ir avisando com antecedência. Que aí a gente combina e quem for participar da live tem que comprar o chocolate. Eu falo chocolates e aí a gente faz a dinâmica do chocolate junto, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só, vou encerrar a live por aqui. Tava com muita saudade de vocês, viu? E essa questão da constância serve pra mim também como nutricionista. Fazia tempo que eu não fazia aqui live, não postava nada. E agora me deu uma vontade de voltar. E eu vou aproveitar esse período antes do Pedrinho nascer, né? Tá quase. E a gente vai fazer algumas lives, vamos fazer algumas interações. E a vida que segue, e a gente vai conversando. Um beijo, fiquem com Deus
e até mais. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem, me mandem. A gente faz junto esse canal aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.